O quão estratégicos os preços de venda dos meus produtos ou serviços são para o sucesso ou para o insucesso financeiro dos meus negócios? Será que realmente preços errados podem causar a falência do meu negócio, como muito se fala por aí? Esse é o tema do nosso vídeo e é sobre isso que eu quero contribuir um pouquinho com você no conteúdo de hoje, ok? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o contador Thomas Barcelos, diretor aqui da Porter Contabilidade. Eu já quero pedir de imediato que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, as notificações, para não perder nenhum conteúdo que nós subimos aqui no canal para você toda a semana, ok? Muito bem, respondendo já de imediato a pergunta que eu mesmo fiz no começo do vídeo, se realmente preços errados podem causar a falência da empresa, né? Falência é uma palavra um pouco pesada, né? O pessoal não gosta muito de falar nisso, mas é necessário se falar a respeito disso. E a resposta é sim, realmente. Quando nós temos preços errados, acontecem dois principais eventos na nossa empresa. O primeiro deles é que a gente tem dificuldade de atingir o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é um assunto que nós já abordamos aqui no canal. Eu vou deixar inclusive o link do vídeo aqui na descrição, você pode ir lá conferir certinho. E o segundo ponto é que a gente não gera capacidade de gerar caixa, né? Nossa operação não gera caixa operacional. O que seria o caixa operacional? Os recursos, né? O dinheiro que sobra depois que a gente paga os custos e as despesas, certo? Operacionais, para novos investimentos, enfim. E quando isso acontece, é o pior cenário de todos, porque a gente não tem um cenário de sustentabilidade financeira. E não há estratégia, ferramenta, indicador ou índice que seja capaz de fazer a sua empresa ter sucesso quando você pratica um preço errado. É impossível. Mas, e aí? Como a gente precisa, né? Como a gente deve fazer para realmente termos os preços corretos? Como se formam os preços de forma que seja satisfatório o suficiente? Basicamente entendendo duas coisas. Primeiro, quais são os elementos que devem compor a precificação e segundo, qual é a técnica que eu utilizo, né, para formar os preços, como que eu faço a formação dos meus preços. A técnica eu vou comentar com vocês lá no final do vídeo, então fica comigo ao longo de todo esse conteúdo que eu tenho certeza que realmente vai virar uma chave nas finanças da tua empresa, ok? Muito bem, quais são então os elementos que a gente precisa considerar no cálculo do preço de venda? Basicamente, custos, despesas e lucratividade. De elementos mais tangíveis, mais matemáticos, digamos assim. Depois tem outros intangíveis que eu vou comentar agora sobre todos eles. Muito bem, do ponto de vista de custo variável, o que nós precisamos considerar no preço de venda? Todos os insumos, né? O custo dos insumos, dos materiais, do produto que você compra para revender, enfim, o custo do seu tempo, da sua mão de obra, caso você seja um prestador de serviço, né? Quanto custa a sua hora. Então, o custo variável precisa ser considerado no preço de venda. Ainda como custo variável, a gente tem os fretes, né? Seguros, impostos não recuperáveis, basicamente todos esses elementos eles estão descritos na nota fiscal de compra, quase sempre. Tá? E aí você pode pegar tudo ali e tudo isso deve sim ser considerado no cálculo do custo variável para a precificação. Segundo elemento, despesas fixas. Sim, as despesas operacionais fixas precisam ser consideradas no cálculo do seu preço de venda. Alguns profissionais de finanças preferem não incluir as despesas fixas, gostam mais de trabalhar com a margem de contribuição e depois a margem de contribuição analisar se ela é suficiente para pagar as despesas fixas ou não. Eu prefiro considerar as despesas fixas no cálculo do preço de venda. As duas formas estão corretas e você vai adotar a que mais faz sentido. Então, custos variáveis, as despesas fixas, certo? O que são as despesas fixas? São aquelas que não oscilam conforme a venda. Se você vender ou não vender, você terá essas contas igualmente para pagar. A exemplo do aluguel do seu estabelecimento, energia elétrica, água, condomínio, contador, enfim, seus colaboradores, né? Desde que não sejam de produção. Então, esses são os custos fixos. Terceiro elemento, o lucro desejado na venda. Sim, você precisa considerar o lucro desejado na venda, se é 5%, se é 10%, se é 20%, porque se você não projeta o lucro que você quer, você vai ficar refém do resultado da sua operação, que pode não ser satisfatório.
Esses são os elementos mais tangíveis, mais matemáticos. Depois nós temos dois outros elementos que são menos tangíveis. O primeiro deles é o valor agregado do seu produto. Muito, muito, muito importante. Principalmente a depender do mercado que você está inserido. E o próximo elemento, mais assim, intangível, é a sua concorrência. E nem tão intangível assim, hein? Você facilmente consegue saber quanto seu concorrente cobra. Muito facilmente. Ok? Intangível porque não está dentro de casa. Então, assim, esses dois elementos precisam ser levados muito em consideração junto no cálculo do preço. E com relação aos preços da concorrência, eu quero abrir um parêntese aqui e discutir com você o seguinte. Você pode estar do lado do seu concorrente, vizinho, na mesma rua, pode vender o mesmo produto da mesma marca, com as mesmas características, absolutamente igual. E isso não quer dizer que você vai poder praticar os preços do seu concorrente. Por que eu estou comentando isso? Porque é muito comum a gente, na conversa com empresários, inclusive até clientes aqui do próprio escritório comentando, não, o cliente estava lá com o produto a R$19,90, eu pus R$19,90. Eu disse, cara, isso é impossível, não pode acontecer uma coisa dessa. E por que não pode acontecer isso? Por uma razão muito simples, você tem os seus custos, o cliente tem os custos dele. Pode ser que o seu colaborador ganhe menos que o colaborador do seu vizinho. Pode ser que ele ganhe mais. Pode ser que a sua conta de energia elétrica custe mais caro, custe mais barato. Pode ser que o seu vizinho tenha placas de energia solar, você não tem, então você tem custos de energia diferente. Pode ser que o seu vizinho pague para o fornecedor X e você pague 2x pelo produto que vocês revendem. Você não sabe a negociação que ele tem. Então, um paradigma já que você precisa quebrar desde agora. Você não pode praticar os mesmos preços do seu concorrente. E aí você pode me dizer, Thomas, mas aí eu não vendo. Como você não vende? Se você não tem competitividade, então você precisa olhar para dentro da sua casa, não a do seu concorrente, e revisar a sua estrutura de custos, a sua estrutura de despesas, mas não praticar o mesmo preço. Agora, o outro cenário, né? Se você entende que o seu preço ele está super competitivo, aí talvez você pode praticar o mesmo preço do seu concorrente. Se você pode, se o preço do seu concorrente está muito abaixo para ser competitivo, talvez você pode dar uma baixadinha, mantendo as suas métricas de lucratividade, obviamente, né? Então você precisa tomar muito cuidado com isso, ok? Conhecendo todas essas variáveis, todos esses elementos, custos fixos, custos variáveis, quanto de lucro nós queremos, quanto é o valor agregado, quanto o concorrente cobra ou não cobra. Com isso tudo, então, a gente tem condições de aplicar uma técnica de precificação, como eu comentei, que eu traria ao final do vídeo, para então chegar nos seus preços de venda e assim ter uma situação econômica e financeira saudável na sua empresa. Ok? Muito bem. A técnica de vendas que eu recomendo que você utilize é o markup. O markup, inclusive eu vou deixar essa fórmula aqui em algum lugar da tela, a nossa editora vai colocar aqui para você, ela é muito querida, eu tenho certeza que vai ficar muito fácil de entender. A técnica do markup nada mais é do que nós utilizarmos todos os elementos, custos fixos, custos financeiros, eventualmente, caso você antecipe um título, venda na maquininha de cartão e tem uma tarifa da máquina, né? A margem de lucro que você deseja, ok? E outros elementos que não sejam custos variáveis. Esses elementos todos, através dessa fórmula que nós vamos deixar em algum lugar aqui do vídeo, aqui da tela, você calcula então o markup e ele é um índice, ele é um fator que basicamente você vai aplicar sobre o custo variável, sobre o custo de produção, o custo do serviço prestado, e aí você vai então chegar no preço de venda. Por que eu recomendo essa técnica? Porque não escapa nada dela. Você considera tudo o que precisa ser considerado no preço de venda e aí é impossível você praticar um preço errado. Depois de calcular o preço através do markup, você pode entender que ele não é viável. Aí é outro assunto, é outro problema que precisa ser resolvido. Aí vem um trabalho de gestão, certo? Mas ele vai te dar o preço que você realmente precisa aplicar, precisa praticar, um preço sugerido e a partir daí então você, com a sua inteligência empreendedora, você vai então definir realmente o preço que você vai levar até o mercado, ok? Logo aqui abaixo nós temos o nosso espaço para comentários, você pode deixar a sua dúvida, a sua sugestão, sua consideração com relação a esse assunto, vai ser um prazer conversar contigo, desejo muito sucesso nas suas escolhas, nos seus negócios, forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.